Você já parou para se perguntar o que seria o mundo sem o cristianismo? Bom, são muitas as opiniões que dizem que a religião cristã é danosa ou perigosa para a sociedade, que o cristianismo oprime as pessoas e impede o progresso da humanidade. Se isso for verdadeiro, então a condição de vida social e cultural de povos e nações sem o cristianismo deveria ser exemplar. Para conferir se isso é um fato, vamos analisar agora alguns estudos e documentos que falam dessas comunidades onde não existia o cristianismo. Então, se você quiser ver a verdade, me acompanhe durante este vídeo. Vamos começar com uma carta de Hilarion. Uma carta emocionante, em que ele expressa sua emoção por sua esposa, seus sentimentos. E ele está trabalhando num lugar um pouco distante, está lutando pela própria vida, mas ele não esquece de sua esposa. Poderia ser uma carta muito comum, mas o que é surpreendente nessa carta é o que está destacado aí na tela. Se desejo-te sorte der à luz, se for um menino, fique com ele. Se for uma menina, jogue-a fora. Bom, sua esposa estava grávida. Isso que é o surpreendente. Nós estamos falando de uma época em que não existiu o cristianismo. O escritor é um trabalhador migrante que estava trabalhando em Alexandria, no Egito, procurando um pouco mais de condição econômica, melhorar sua condição econômica como centenas de pessoas fazem e precisam fazer. E ele assegura a sua esposa que ela não deve se preocupar, que ela deveria estar tranquila e aproveitar o final da gestação e ter o bebê tranquilamente. O que é chocante nessa carta é essa revelação de infanticídio que acontecia entre gregos e romanos. Essa era uma realidade impactante aos olhos da modernidade. Meninos e meninas corriam graves riscos, especialmente se fossem indesejados ou indesejadas e tivessem deformidades físicas. Elas seriam facilmente descartadas para morrer, conforme as condições atmosféricas, ou abandonadas pelas ruas ou lugares e seriam atacadas por animais selvagens. Qual seria a razão para que algo tão bárbaro acontecesse? Seriam as condições econômicas? Talvez. Mas a questão que envolvia os romanos nessa época não era somente decorrente dos problemas econômicos, era de fato uma postura comum nessa sociedade, onde matar uma criança indesejada não tinha grandes repercussões. Afinal de contas, a vida não era muito valorizada. Essas crianças podiam até escapar, mas elas poderiam também ser vendidas como escravas ou prostitutas. Essa era a realidade do mundo antigo. Pelos nossos padrões, era praticamente um inferno na Terra, onde você vai encontrar pobreza, morte, doença, violência doméstica, injustiça econômica, escravidão e corrupção política. Isso era muito comum nas condições de vida. Conforme eu disse, isso não era apenas uma questão da população rotineira, da população típica, né? Do povão, digamos assim. Essa questão do infanticídio, inclusive, era definida pelos mais sábios homens da nação. Vejam o que Sêneca, esse filósofo romano, vejam o que ele disse. Progenitura anormal nós destruímos, nós afogamos até mesmo crianças que ao nascer são fracas ou anormais. Você pode até pegar essa referência para pesquisar depois, se você ficou em dúvida. De fato, quando a gente vê isso pela primeira vez, a gente fica realmente impressionado com esse tipo de postura, né, que envolvia os mais sábios homens, os mais dignos, os mais letrados, os mais afamados homens daquelas nações. Outro que também demonstrava a mesma atitude era Cícero,
recorria ao direito romano nas leis das 12 tábuas. Cerca de 300 anos antes de Cristo, ele tinha falado que uma criança deveria ser morta rapidamente conforme ordena a lei das 12 tábuas. Uma criança deformada deverá ser morta. Particularmente deformada deverá ser morta imediatamente. Não havia clemência, não havia misericórdia para essa criança. A realidade não era muito diferente para as mulheres. A vida de uma mulher não era fácil e elas constantemente estavam em desvantagem. Vejam essa peça de Sófocles, que, embora seja uma espécie de construção, refletia a postura comum daquela época. O silêncio seria a joia da mulher. Ó mulher, a melhor joia é o silêncio. Assim como também a glória dos cavalos e a barba seria o orgulho do homem, a joia da mulher seria o silêncio. Ou seja, as evidências mostram que essa era a opinião generalizada, de que as mulheres não tinham uma igualdade com os homens. Vejam esse fragmento de uma obra perdida de Demócrito. Uma mulher não deve fazer argumentação. É terrível. Ser governado por uma mulher é uma completa afronta para um homem. O cristianismo não era exatamente a fonte do problema para essas sociedades. As mulheres, de fato, estavam em grande desvantagem no mundo greco-romano. Se recém-nascidas, poderiam ser abandonadas se fossem indesejadas. Já meninas ou adolescentes corriam o risco de abuso sexual ou até mesmo da prostituição absoluta. Já mulheres maduras ficavam sob o controle tirânico de seus maridos, que podiam negligenciá-las, abusá-las ou até abandoná-las, e na velhice também não havia muita perspectiva de escapar da pobreza. Além dessas desigualdades e dos riscos, tanto para crianças quanto para mulheres, o mundo também era dominado pelo medo. O sofrimento hoje é tido como uma evidência da não existência de Deus por alguns ateus. Alguns ateus questionam. Eles dizem, se o sofrimento existe, não há um Deus bondoso. Mas, na verdade, naquela época, o sofrimento era uma evidência da existência desses deuses, até porque esses males eram causados pelos deuses, de quem os seres humanos não podiam esperar muita misericórdia. Eles pareciam, na verdade, ser parecidos com os humanos, tinham características perversas, eram ciumentos, vingativos, mesquinhos, concupiscentes. E eles eram realmente malvados, uns contra os outros e contra os humanos em geral. E os seres humanos viviam temerosos, pois eles poderiam atrair a ira desses deuses, caso eles se destacassem de alguma maneira. Eles não tinham amor pelos humanos. E nos poucos momentos em que expressavam algum tipo de emoção, na verdade eram decorrentes dos desejos luxuriosos. Zeus, por exemplo, é famoso porque seduziu ou violentou algumas mulheres. As pessoas daquele tempo normalmente não podiam e não buscavam nos deuses compaixão. Desses deuses, elas não esperavam muita coisa. Por causa do seu medo, o que elas poderiam fazer era tentar aplacar ou até influenciar esses deuses para acalmá-los ou obter alguma coisa deles. Vejam essa citação. Padecendo muito nas mãos dos deuses, desassistidos e desamparados, incapazes de encontrar para eles mesmos uma cura para a morte ou um bastião contra a velhice. Isso é um hino homérico, que retrata a condição terrível em que viviam os seres humanos. Curiosamente, essas sociedades eram muito servidas de deuses. Mas, paradoxalmente, apesar do excesso de religiosidade, a moralidade era deficitária. Eles não eram particularmente seres morais. Adulteravam, cometiam crimes, eram mentirosos e não hesitavam em causar danos aos próprios humanos. Eram indignos de confiança.
reconhecimento dessa realidade, de fato, mostra um grande paradoxo entre religião e libertinagem. Um exemplo disso são as cidades de Pompeia e Herculano, quando elas foram soterradas pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 d.C., e depois que foram descobertas, foram identificados vários santuários, vários utensílios religiosos nos espaços públicos ou nas próprias casas, mostrando que essas pessoas eram extremamente religiosas, mas era uma religião que não inibia o tipo de decadência moral, existencial e social entre aquelas pessoas. O interesse nos deuses não se revertia em impacto na moralidade e ética humana. Esses deuses não melhoravam a condição de vida das pessoas. E esses deuses também não esperavam nada diferente dos seus devotos. Eles apenas desejavam que os humanos os honrassem e lhe prestassem respeito. Os deuses não ligavam muito se os seres humanos se tratavam bem, se eram honestos, por exemplo. Os turistas que visitam essas cidades encontram muitas ilustrações e cenas de nudez, atividades sexuais, público ou privado, envolvendo até zoofilia, e é o caso de Deus Pan violentando um bode. Essa era a condição do século I no Império Romano. Você pode verificar isso observando atentamente o que descobriram nesse lugar. Era uma espécie de bordel pequeno, mal iluminado, não era um lugar muito agradável, mas as pessoas trabalhavam lá. Nas paredes desse bordel foram encontrados vários tipos de desenhos eróticos que representavam bem as preocupações das pessoas naquela época. Eram quartos equipados com sacadas para a rua onde os potenciais clientes eram atraídos. E, geralmente, quem trabalhava nesse tipo de lugar eram os escravos, a prostituição. Será que a situação era diferente no Oriente, um pouco mais distante do Ocidente? Na verdade, não. A sexualidade também estava presente, só que envolvia o próprio Deus, ou os deuses e as deusas, e a prática sexual desses deuses também estava relacionada ao tipo de culto, ao tipo de religião praticado por essas pessoas. Era uma espécie de culto que envolvia atividades sexuais e tinham um significado de adoração e de solicitação de bênçãos, uma espécie de culto em associação com fertilidade. Era mais ou menos assim a realidade de nações no Antigo Oriente Próximo. Você pode ver nesse hino dedicado a uma divindade, como uma prostituta que você vai até a taberna. As pérolas de uma prostituta são colocadas em torno de seu pescoço e você provavelmente solicita um homem na taverna. Inanna era o nome dessa deusa. Você é a senhora de todos os poderes divinos e nenhuma divindade pode competir com você. Aqui você pode habitar. Eram famosos os profissionais que trabalhavam na chamada prostituição sagrada. São muitas as fontes que você pode acessar para encontrar essas evidências. Nós temos várias fontes, dentre elas Heródoto, textos como a própria Bíblia também mostram as atividades desses profissionais que eram sacerdotes ou sacerdotisas, envolvidas com o que se tornou conhecido como sexo ritualístico. Alguns não costumam apreciar essa descrição prostituição sagrada e na literatura preferem o termo sexo ritualístico. A prostituição sagrada, o sexo ritualístico era uma prática ligada à religião, na qual mulheres comuns e sacerdotisas teriam relações sexuais com quem as procurasse com o objetivo de ser abençoado com fertilidade, seja para si, esposa, terras ou animais.
Por essas relações sexuais, elas recebiam uma quantia em dinheiro e esse pagamento era revertido à divindade ou ao templo. Vejam essa descrição de Heródoto sobre essas atividades e esses costumes que envolviam toda a sociedade. Não somente as chamadas prostitutas cultuais, mas os costumes culturais envolviam todas as pessoas, especialmente as mulheres. A instituição mais indecorosa dos babilônios é a seguinte: todas as mulheres habitantes da região devem ir a um templo de Afrodite uma vez na vida e ter relações sexuais com um desconhecido. Muitas delas, orgulhosas, consideram indigno misturar-se com as outras mulheres e vão ao templo em carruagens cobertas. A maioria das mulheres agem da seguinte maneira: ficam sentadas no recinto de Afrodite com uma coroa de corda na cabeça e elas ficam esperando os homens para que estes circulem e as escolham. Depois de uma mulher sentar-se naquele lugar, não voltará à sua casa, antes de um estranho lhe haver lançado dinheiro nos joelhos e de ter tido relações sexuais com ele fora do templo. Lançando o dinheiro, o homem tem que dizer as seguintes palavras: chamo-te em nome da deusa Belita, que era o nome dado pelos assírios a Afrodite. A mulher nunca se recusa, ela não tem esse direito, pois aquele dinheiro se torna sagrado. E ela segue o primeiro homem que lhe joga qualquer dinheiro sem rejeitar nem. Depois de ter relações, ela volta para casa e terá cumprido sua obrigação sagrada para com a deusa. Essa era a situação cultural naquela época. A deusa, chamada Grande Deusa, tinha vários papéis, dentre virgem, mãe e prostituta. Celebrada com o nome de Inanna, sua faceta de prostituição era a mais destacada, que se enfatizava com mais força. Nesses rituais e nessa cultura onde a libido, o desejo sexual, era de extrema importância para manter a população. Inanna, por exemplo, quando se ausentava do mundo dos vivos, causava uma desgraça total, porque não havia nenhuma possibilidade de fecundidade entre os humanos e na própria natureza. Ela é descrita como irresistível, sua genitália era admirável e ela mesma se comprazia com sua genitália. De acordo com esse historiador, nesse livro, A Mesopotâmia e o Nascimento da Civilização. Essa é uma representação dela. Ela sempre aparece nua, jovem, atraente, sedutora, também conhecida como a Rainha da Noite. Em uma certa obra da literatura, o texto tinha a intenção de louvar a grande deusa, e provavelmente esse tipo de texto era cantado no templo, através do acompanhamento musical. A concepção dessas pessoas é que não havia civilização sem um certo grau de libertinagem. E as cidades, então, eram famosas por suas cortesãs e prostitutas que participavam desses festejos em rituais de fertilidade, louvando os seus deuses. Curiosamente, uma prostituta teria o papel de aprimorar a condição humana. Ela então é retratada como uma pessoa que seduz um indivíduo rude e contribui para o aprimoramento, para o progresso e o desenvolvimento dessa sociedade. A pergunta que nós podemos fazer atualmente é: será que essas sociedades se desenvolveram de fato? Historicamente você pode analisar e ver que tudo isso é passado, essas pessoas desapareceram na história. Temos outras fontes também que retratam a presença dessas profissionais nos templos, como a Enciclopédia Britânica. Era uma classe chamada de prostitutas sagradas em todo o Oriente Médio, que eram ativas nos louvores, nos cultos das deusas, dos deuses, especialmente da deusa da fertilidade. Ishtar, ou Inanna, era também, além da deusa do amor, do sexo, a deusa da guerra.
ela sempre é retratada nesses papéis como uma figura principal da fertilidade. Sua beleza e impulsividade eram destacadas. Era a protetora das prostitutas que trabalhavam nos seus rituais, nos seus cultos de adoração. Muito bem. Se já não bastasse todo esse cenário, a vida também era muito curta. As pessoas não tinham muita segurança. Elas não tinham esperança. A teologia de gregos e romanos era muito explícita sobre isso. Não havia possibilidade de ressurreição, não havia expectativa de um porvir. Vejam essa citação. Quando o pó tiver embebido o sangue humano, uma vez que estiver morto, não há ressurreição. Eram assim que as pessoas eram doutrinadas. Além da falta de esperança, na antiguidade havia muita desigualdade de exploração, humilhação e violência. Roma, por exemplo, era uma nação movida à base da escravidão. Estima-se que no século I a.C. até 40% da população do Império Romano era de escravos. E Júlio César conseguiu, em uma certa campanha militar, cerca de mais de 1 milhão de escravos para o próprio Império Romano. Mesmo figuras eloquentes como Aristóteles acreditavam que os escravos eram meramente uma ferramenta viva. Éfeso era uma grande capital, notória por outras coisas, mas também, especialmente, por ter sido o centro da escravidão romana por 200 anos. Lá tinha um mercado muito famoso, onde pessoas eram inspecionadas e vendidas. Veja que era o preço de uma menina. Uma menina escrava valia entre 2 a 6 mil denários, e um menino valeria muito mais, entre 25 mil a 50 denários. Você comparar melhor, lembre que o denário era o pagamento por um dia de trabalho. Então, o salário anual de um trabalhador era de 360 denários, enquanto que um menino valia entre 25 mil a 50 mil denários. Era realmente um grande negócio que trazia uma grande fonte de riqueza para os romanos. Então, nesse contexto, você pode perceber como foi revolucionária a declaração de Paulo, quando certa vez ele disse que todos eram iguais em Cristo, que não havia diferença nenhuma entre as pessoas. Para os romanos e gregos, as pessoas eram muito diferentes. Muitos eram ricos, mas milhares eram pobres. Não tinha uma grande simpatia por parte dos ricos pelos pobres. Não havia algo muito parecido com a caridade ou justiça social entre os gregos. Eles não faziam muita distinção entre pobres e escravos e desprezavam a todos. O próprio historiador grego, Políbio, declarou certa vez que nenhum romano dará coisa alguma a alguém. Então, era uma sociedade marcada pela insensibilidade, pela exploração. Vamos avançar um pouco lá para o Oriente e verificar como era uma sociedade sem o cristianismo. Em todas as selvas, de acordo com esse pesquisador Joseph Campbell, abundavam ritos humanos de comunhão canibal. Aqui nós estamos diante de um tipo de pensamento religioso, onde eles concebiam que todos eram parte de tudo, tudo estava interligado e todos pertenciam a uma mesma energia cósmica. As criaturas passam a ter existência, vivem da morte de outras, morrem e tornam-se alimento de outras, perpetuando, através das transformações do tempo arquétipo sem tempo do princípio mitológico. O indivíduo não tinha muita importância, então, nesse lugar. Qual será o resultado desse tipo de visão de mundo, ou cosmovisão? Nas primeiras cidades-estados do Oriente, inclusive reis eram sacrificados conforme esse rito. Na Suméria,
essas práticas continuaram até 2350 a.C. Na Índia, por exemplo, esse tipo de sacrifício continua até o século XVI da nossa era, onde reis eram observados em cerimoniais de se retalhando a si próprios, né, nos templos da deusa negra Kali. Em Tanjore, por exemplo, um templo dedicado a Shiva, uma criança do sexo masculino era decapitada diante do altar da deusa todas as sextas-feiras, numa certa hora sagrada. Em 1830, um monarca sacrificou 25 homens no altar. E, no século XVI, um outro rei imolou 150 pessoas para agradar os seus deuses, para conseguir as graças desses deuses. Um certo festival chamado Durga Puja ocorriam também esses rituais. O Joseph Campbell descreve como isso acontecia. A vítima, ela se banhava, era purificada, vestida com roupas novas, coberto com sândalo e vermelhão, adornado com grinaldas e era colocado num certo lugar onde ficava meditando. Passava um certo tempo, repetindo sons sagrados e depois, quando ele estava pronto, ele dava um certo sinal, o carrasco vinha e cortava-lhe a cabeça, que era oferecida à deusa numa bandeja. Os pulmões, depois de cozidos, eram consumidos pelos iogues e a família real compartilhava uma pequena porção de arroz embebido no sangue sacrificial. Ou seja, esse é o resultado de uma sociedade onde não existe o cristianismo. Eles acreditavam que uma deusa poderia ficar 1000 anos agradecida por cada sacrifício humano. Nessa escritura hindu, Kalika Purana, está escrito que o sacrifício de 3 homens, né, poderia aplacar Shiva por 100.000 anos. Pelo sacrifício de 3 homens. E ele seria aplacado durante 3.000 anos por uma oferenda de carne humana. O sábio faria bem se acrescentasse tais carnes livres de pelos às suas oferendas. O livro, inclusive, traz a metodologia desse sacrifício, diz como os deuses se agradariam muito mais. Sacrifício canibalesco. Você pode ver nesse jornal claramente uma descrição das atividades e da devoção que as pessoas tinham durante o culto de adoração a essa deusa. Requeria um banho de sangue, onde os sacrifícios humanos eram os sacrifícios mais valorosos considerados por ela, a sua religião também. Nessa outra literatura, nós vemos que esses sacrifícios podem ter continuado a ocorrer de um modo oculto até 1933. Embora oficialmente eles tenham terminado no reinado de Gaurinath Singha, que reinou entre 1780 e 1796. Vamos agora para a América do Sul. Recentemente houve uma descoberta arqueológica intrigante e impactante. Um grande sacrifício de mais de 140 crianças num ritual no Peru há mais de 500 anos. O que poderia estar atrás desse sacrifício? Ocorreu no litoral do Peru, onde essas crianças foram achadas, seus ossos foram achados. Um ritual que se acredita ter sido um ritual religioso, uma cerimônia religiosa única, perto do Pacífico, onde crianças também foram mortas junto com animais, digamos. Um culto que está sendo estudado ainda. As vítimas eram crianças entre 8 e 12 anos, por ocasião das mortes. No seu auge, o Império Shimu controlava um território que se estendia por 966 quilômetros no Pacífico, entre a fronteira atual entre o Peru e o Equador, até Lima, a capital do Peru. Essas crianças foram preparadas, suas testas foram pintadas de vermelho, e durante a cerimônia, o seu tórax foi aberto para retirar seus corações. Essas são as evidências, as marcas nos ossos,
cortes mostram como eles fizeram isso. São as provas do ritual do sacrifício. Os investigadores acreditam que as crianças e os animais tenham sido todos sacrificados numa única cerimônia religiosa. Até hoje, o maior sacrifício em massa de crianças tinha sido um ritual onde 42 crianças nesse templo, na atual cidade do México, tinham sido encontradas. Até hoje, mas esse superou. Os historiadores, intrigados com isso, continuaram descobrindo novos indícios que apontam para mais sacrifícios humanos nos Andes colombianos. E as análises revelam que as crianças e o lhamas foram mortos por meio de cortes transversais, com uma precisão que mostra que as pessoas eram muito treinadas nesse tipo de coisa. Ou seja, era um ritual muito sistemático, muito organizado, não era uma coisa amadora. Por que isso teria acontecido? Esse é o grande mistério. Bom, a verdade é que o sacrifício humano é uma prática muito comum em várias sociedades ao longo dos 4 cantos do mundo. Mas, ordinariamente, eram adultos os mortos. O que foi surpreendente nesse sacrifício aqui no Peru, e o que é difícil de explicar, é que sacrificaram crianças. Pesquisadores acreditam que isso possa ter sido feito para aplacar as consequências do fenômeno El Niño, que teria ocorrido entre 1400 e 1450. O pesquisador, ele acredita que então essas pessoas sacrificaram o que tinham de mais importante. Elas pensaram que o sacrifício de adultos era ineficaz e as alterações climáticas persistiam, então elas acreditaram que deveriam fazer um sacrifício muito mais impressionante, oferecendo então, o que era mais valoroso para elas, para as crianças. A ideia por trás desses sacrifícios é essa: uma espécie de relação contratual onde os vivos tentam obter algo em troca das divindades. Mas na verdade pode ser muito mais que isso. Os investigadores têm descoberto vários outros vestígios arqueológicos apontando para novos locais de sacrifícios em massa de crianças. Quantos mais locais como este poderiam existir por aí? Na verdade, isso pode ser apenas a ponta do iceberg. Concluindo, essa é a condição de muitas nações e muitos tempos diferentes no passado e no presente, mostrando o que é uma sociedade sem o cristianismo. Se essa é a ponta do iceberg, veja o que o livro sagrado dos cristãos fala. Jesus, por exemplo, não ordenava que as crianças fossem mortas. Do contrário, ele aceitava as crianças, ele encorajava que elas viessem a ele. Ele ensinava a criança. No livro de Provérbios ele manda que a criança deva ser ensinada no caminho que deve andar e não ser morta. Por exemplo, foi Jesus que foi educado e crescia em sabedoria. Ou seja, as crianças eram poupadas, elas eram cuidadas, bem criadas e educadas. Exemplo, certa vez os discípulos debateram quem seria o maior no reino dos céus e Jesus comparou com uma criança, dizendo que as pessoas deveriam se tornar como crianças se quisessem entrar no reino dos céus, ressaltando características peculiares, positivas das crianças. A humildade, por exemplo, e a inocência. O livro de Deuteronômio mostra que Deus não aprovava nenhum tipo de sacrifício infantil. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. É assim que os cristãos pensam. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Assim a relação que os cristãos têm com Deus, conforme o livro sagrado dos cristãos diz.
Deus não precisava ser aplacado, Deus não precisava de vítimas inocentes para que ele decidisse fazer alguma coisa benéfica para os seres humanos. Ele mesmo diz que se compadece. Mais uma vez, no livro de Jeremias, nós podemos ver que Deus não aprovava nenhum tipo de sacrifício infantil. Ele diz que jamais passou pela cabeça dele, ele jamais pensou nesse tipo de coisa que as pessoas, as sociedades, as nações faziam. Até os próprios israelitas chegaram nesses comportamentos abomináveis. A Bíblia também diz que as mulheres devem ser tratadas com respeito e amadas e cuidadas pelos seus esposos. A Bíblia não recomendava que as mulheres fossem agredidas, desprezadas, menosprezadas, constrangidas e abandonadas. Mais uma vez, a gente tem uma evidência de que desde a infância as crianças deveriam receber o melhor, inclusive a educação poderia torná-las aptas para uma vida coerente. Por fim, nós percebemos a importância da filosofia cristã para o mundo, que revolucionou o mundo nos últimos 2000 anos. Nós podemos constatar isso no que Paulo escreveu em Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Assim que os cristãos veem a sociedade onde não deve haver opressão, exploração e nenhum tipo de violência, pois a filosofia cristã diz que todos são merecedores da graça de Cristo. Não há nada que torne um ser humano mais digno que o outro. Então agora, depois desse pequeno vídeo, você pode perceber algumas evidências muito interessantes que refutam muitas afirmações de pessoas que dizem coisas contra o cristianismo, mas elas parecem não ter conseguido avaliar profundamente todas as evidências em questão.